você fica pagando de gay, depois ele fica usando Isso os negócios. não é gay. Não, imagina. Essa Quer dança um pompom agora pra você ficar assim também? Você tá meio preconceituoso. Que pariu, viu? Pompom. Anota aí, Fê. Pompom. Bem-vindo, amigos, pro Carros. E hoje nós estamos aqui na Pit Stop Shop para falar de um carro que a gente já cansou de recomendar a compra nas nossas escolhas. Um carro politicamente incorreto, um carro querido por muitos entusiastas. Estamos com uma insanidade Mercedes C63 AMG. A primeira, carroceria W204. Motor V8, fala 6.3, é 6. Quanto você falou? 6.29. Concorrente M3 E92, depois E90, né? Como Exatamente. sedã. E E 90 Audi sedã e 92 a coupé. RS4 B7, que infelizmente não fez sucesso, né? Aqui no Brasil. Você sabia, William, que essa C63 MG é o modelo MG mais bem sucedido da história da marca? Sim, por alguns meses foi mais vendido no mundo. Exato, são no mais Brasil. de 40 mil C63 MGs. É um carro que chegou ao Brasil em 2008 por um preço hiper convidativo comparativamente aos concorrentes. Na época você podia comprar uma C63 dessa por cerca de 330 mil, enquanto a compra de uma M3 ia te custar mais de 400 mil reais. Aqui tinha aquele negócio do One Man, One Engine. Quem que é esse aqui? É o nosso querido S. Wempinger. Cadê o Cadu para falar alemão, né? Mas bom, é aquela história, cada motor montado manualmente por um engenheiro da AMG. Eles são responsáveis pelo motor. Se dá um problema no motor, se quiser processar, você processa a Mercedes, mas o cara tá ferrado junto também. Exato. Bom, uma coisa legal, o carro tinha um custo-benefício muito interessante, ele não tinha a mesma propensão, a mesma pegada que a BMW M3 tinha, mas se ele perdia um pouco no quesito tocada, ele ganhava muito no quesito emocional, porque tem uma coisa que não dá para negar, é o ronco desse motor. Segundo, a potência, 457 HPs, que era cerca de 40 cavalos a mais do que a nossa querida M3 E92 ou E90. E o torque, que se a M3 fazia você ordenhar as marchas acima de 5.000 RPMs para acordar para a vida, esta C63 MG dispunha de mais de 60 kg de torque on the tap. Se você achou que era hoje que você ia nos ver testando uma C63 da primeira geração, você errou. Nós estamos aqui para ajudar você a comprar a sua C63 MG. E para falar sobre onde o calo aperta, nada melhor do que o especialista Netão. Vem pra cá! E minha imitação de Silvio Santos é péssima. É péssima. O ordenhar as marchas também é péssimo, mas vamos lá. Bom, então vamos começar com outra metáfora, né? O elefante na sala, onde o calo aperta com a C63 MG. É péssimo o elefante na sala também. Elefante na sala é muito lei da atração isso, velho. O vídeo do The Secret que aparece um elefante Outra coisa na que é sala. péssima. C63. Não é mais fácil falar C63? Eu sou um cara formal, rapaz. Resto de rico, tá? Quanto que você falou? Olha, hoje você compra uma C63 MG 2008, dependendo ali do nível da levantada que você tem que dar, por 119 mil pedida, anunciada. Se mandar 90 no modo Cadu de comprar Olha carro, eu tenho só. certeza que o cara solta. Hoje o marketing da Mercedes, ele sabe mais ou menos qual que é o perfil do típico comprador de AMG. E de fato, hoje na amostragem deles, mais ou menos entre 10 a 15% dos proprietários vão fazer um uso mais soviético da C63 MG. Esse é um daqueles carros que eu, Paulo Corne, busco ansiosamente um dia ter na minha garagem. Antes de você falar, o que eu ouvia falar da C63, o que você tem que se preocupar, aliás? Eu quero que o Neto tire essa dúvida. Freio e disco. Bom, pneu não preciso nem falar, né? Que cansei de ver burnouts por aí. E os olhos, é isso, Neto? Tem... O principal, o mais crítico da C63. Tem uma série de coisas que a gente vai cobrir aqui. mas Exatamente. isso aí. Acho que a gente pode seguir a cartilha, porque na verdade é tudo como um pacote. Né? Não dá para elencar o que é o menos importante e o que é o mais importante. Acho que tudo que a gente vai detalhar aqui tem o mesmo peso, né? Algumas coisas menos problemáticas pelo fato de negociação de compra, essas coisas assim, né? E algumas outras que podem assustar. O que a maioria das pessoas pensa, todo mundo fala, porra,
só um jogo de pastilha desse carro já vai acabar com o meu orçamento. Então eu não vou disco, comprar né? o carro Falava-se que porque... o disco que era Exatamente. caro, né? O carro usa um kit Brembo original de fábrica, Brembo licenciado pela AMG. É uma pastilha que você encontra no mercado não só da Brembo, mas também de outros fabricantes de componentes de performance, né? Então, assim, tem muita alternativa, já tem bastante recurso. E outra, uma coisa é você comprar o carro enquanto o carro está na crista da onda, digamos assim, né? E outra coisa é você comprar o carro já 6, 7, 8 anos depois de... Já saiu de linha, tem o mais novo, né? Então aí é muito mais fácil de encontrar a correção para os defeitos, para os eventuais defeitos. A gente já falou disso na gravação da 320. Mas o mercado de peça de reposição, ele também ele começa a entender que, tal carro fez sucesso, vendeu bastante. É um carro que vai ter um uso não moderado, vai ser um uso um pouco mais hard. Então, vamos focar num componente de reposição para esse carro, porque nós vamos ter sucesso nas vendas. Então, hoje você encontra bastante coisa para o carro. Não é tão traumático assim. Sim. Então vamos começar pela parte que teoricamente afugentaria muitos compradores. Perfeito. Reza a lenda que este carro tem um problema com os parafusos do cabeçote, Netão. Que modelos são primariamente afetados por esse problema? Como é que funciona isso? As mais antigas, elas tiveram de fato uma série que saiu com um problema de parafuso, mas é o seguinte, a Mercedes durante um bom tempo ela cobriu esse defeito em garantia, né? Os carros que apresentaram um problema um tempo atrás, eles fizeram a substituição dos parafusos e das juntas em garantia, né? Então, os casos mais traumáticos aqui no Brasil foram nas 2008 e 2009. Pós 2009 eu praticamente não tenho conhecimento, os dois primeiros anos do carro. Pós 2009 eu praticamente não tenho conhecimento aqui no Brasil de ter histórico de troca, mas fora do país, no mercado americano, existem carros 10, 11 que tiveram ainda que substituir os parafusos. Eu não conheço aqui, mas é bom sempre... O problema dessa questão específica é que você não tem como fazer uma checagem, porque a desmontagem do cabeçote inviabilizaria uma compra, quer dizer, quem vai investir na mão de obra de desmontagem pura e simplesmente para... deixa eu olhar lá. Não, esse parafuso tá bom, tá ruim, não tá, vamos trocar, enfim. Mas tem uma forma aí que o pessoal no mercado, principalmente lá fora, os fóruns gringos, eles falam que tem alguns sintomas que você pode começar a perceber que o seu cabeçote está indo para o beleléu com esse problema. É isso aí. Que é aquela história do fluido de arrefecimento. Líquido de arrefecimento é um dos principais indicadores de que o carro pode estar com algum problema nos parafusos. Ou seja, se eu estou indo ver uma C63 MG, a priori a principal preocupação é verificar se foi feito o serviço de recall desse... Chegou a ser um recall ou aquilo que se pode falar? Não foi um recall. Foi uma ação de campo. Foi uma ação de campo, exatamente. Eles não publicam, não divulgam, mas se você tem alguma característica, algum sintoma daquilo, eles deixa o carro aqui 2, 3 dias, a gente faz o serviço e deu. Entendi. E o outro sinal que o carro pode dar eventualmente é justamente a luz intermitente de que o fluido de arrefecimento do carro está baixo, mesmo diante de reiteradas vezes que você complete. E obviamente que isso se reflete em fumaça branca, né? Também. Porque o fluido de arrefecimento entra na câmara de combustão, ele queima e espelha. Então, essa é a primeira coisa que você tem que olhar, que é a mais severa na sua compra de fumaça C63 branca MG. Nesse carro, se tem fumaça branca no escape, tem dois prováveis problemas. Um deles está relacionado a essa questão dos parafusos, por conta do consumo do líquido de arrefecimento, e outra é bico travado. Famoso problema de bico, hein, Vou fazer uma Cole? pergunta, já que a gente está falando de sistema de alimentação de combustível. Esse carro é injeção direta ou não? Não. Não é. Não, só O que é mais estranho ainda ele ter problema com bico, porque geralmente o problema de travar bico tem a ver com a pressão da injeção direta. Tem, mas não é, Córnea. Aqui é o combustível, né, meu? A gente tem álcool na gasolina, água e mais um monte de coisa que a gente nem sabe o que tem, mas o que acontece é o seguinte, esses carros eles estão sofrendo o efeito do tempo, meu. Quando eram zero, você raramente ouvia dizer que alguém trocou bico de um carro desse. Sim. Agora que, assim, ou o cara usou muito, deu aquela malhada no carro e ao longo do tempo a peça, né, tem um prazo de duração, ainda mais sofrendo com o excesso de álcool,
Ou então o cara guardou o carro, conservou porque é colecionador, porque achou que o carro ia ser colecionável, ou por inúmeros motivos, enfim. É o V8 puro sangue, né? O último aspirado, aquela coisa toda, não sei o quê. Mas aí o cara não andou com o carro tem lá os seus 10 mil quilômetros de... Né? E aí fodeu, porque o que acontece? Quanto mais se usa, melhor, na verdade, porque ele deixou de lubrificar. Entendi. Com o pouco uso, né? O combustível também lubrifica, o bico injetor e o álcool corrói, né? Então o cara deixou o carro parado lá e aí quando ele vai dar a partida, esporadicamente... Vem a fumacinha branca. Aí é um indício de que pode ter algum probleminha lá. Mas aí quando... a questão do bico, fumaceia branco, mas o carro apaga cilindro também. Então, tá. Assim, se travar aberto, Acabou. complicadíssimo, né? Porque se o cara não tiver sensibilidade para detectar isso, ele pode, né, ter problema sério e grave. E se travou fechado, vai morrer o cilindro. Se trava aberto, apaga o cilindro. Se trava fechado, apaga o cilindro do mesmo jeito. Só que como são 8, o carro tem bastante torque, não sei o quê, tem muita gente que não está ligada nisso e acaba, às vezes, andando um pouquinho com o carro numa circunstância não muito bacana, entendeu? E isso pode trazer prejuízos futuros. Quanto que você gasta para fazer uma tração? 8 bicos, eu imagino. São 8 bicos. O bico do carro custa, em média, R$ 1.700, R$ 1.600. Mas dependendo da idade da quilometragem... Tem como encontrar o bico por um valor mais em conta no mercado paralelo, tá? É a mesma qualidade? É a mesma qualidade. Encontra peça de qualidade e no mercado paralelo vai achar na faixa de R$ 1.100, R$ 1.200 por aí. Entendi. E às vezes é um investimento inteligente. Você pode negociar isso na compra do carro. Sim. E você tira isso do preço porque, queira ou não, é uma coisa que garante a saúde do motor. Exato. Certo? Mais alguma coisa a questionar em termos de sistema de alimentação de combustível? Tipo... Vela. Vela é um negócio que é importante no carro e esse carro gosta de queimar uma vela. Eu, a cada 40 mil, não mais do que isso, eu faria a manutenção das velas, substituiria as 8 velas. Que não deve ser uma conta absurdamente cara. Uma vela em média 100, 110 reais. São quantas velas? 8 velas. velas. 8 também? Aí, quer dizer, é isso, né? São 8 cilindros. Tudo fica muito... Tudo por escala. Bobina, bomba de combustível, algum tipo de coisa para se preocupar? Bobina eu não tenho conhecimento de falha, de problema. Não temos histórico aqui na oficina, pelo menos, de problema de bobina. Eu acho que assim, a gente conversa muito com rede de concessionário Mercedes e tal. Não lembro de ninguém citar problema relacionado à bobina. Esse carro é um carro muito bom, eu gosto do carro particularmente, nós já tivemos 2 unidades C63, uma 2010 e uma 2012, já facelift. A gente já está acostumado bastante com o carro, desenvolvemos receita de preparação para o carro, aí tem um monte de historinha bacana para contar, mas você podia arrumar uma preparadinha para a gente brincar no Amigos pro Carros, para botar para o público aí. Vamos arrumar uma preparadinha para... Óleo, esse carro tem alguma questão relativa a preocupações com vazamento de óleo? Não, vazamento de óleo não. O carro... Aquela babinha do cárter... Uma pergunta, aquela coisa que a gente estava conversando nos artigos da vida aí. Queimar 1 litro a cada 1.500 quilômetros. Eu acho isso meio controverso, meio insano. Nós tivemos 2 carros aqui, andamos bastante com os carros, fizemos track day com o carro. A gente foi em prova de velocidade com o carro. Eu nunca tive histórico nesses carros de ter... queima de óleo assim, de ter que completar 1 litro a cada 1.500 quilômetros. Sempre bateu certinho. E a gente fazia o uso intenso soviético, uso soviético do carro. Se está queimando óleo em excesso, é melhor dar uma... procurar um profissional, porque alguma coisa está errada aí, meu. Uma coisa que eu sempre falo, que carro que consome óleo, carro de performance, dependendo do uso, da forma como foi laceado, é natural que às vezes haja um certo consumo de óleo. Uns carros consomem mais, outros menos. Mas antes de se desesperar e achar que é anel de pistão, pelo amor de Deus, vai ver se não tem um vazamento. Exato. Entendeu? Veja se não tem alguma coisa relativa ao teu modo de uso do carro, entendeu? Eventualmente, se a especificação do lubrificante está correta. Esses carros, quando chegaram no Brasil, eles tinham uma especificação e logo depois a Mercedes alterou isso, mudou.
Primeiro vinha com 0,30, depois passou para 0,40 e depois passou para 5,40. Isso também pode influenciar em alguma coisa nesse sentido, né? A própria questão dos parafusos do cabeçote também pode influenciar na questão de consumo de óleo. Está no clima tropical também. Isso aí é um negócio que, se acontece, tem que prestar atenção. Normalmente, os carros que tiveram histórico de consumo de óleo tinham o recall do cabeçote, dos parafusos do cabeçote. Não vamos também condenar o cabeçote. Sim. Eram os parafusos, só os parafusos. E quando executar o serviço, recomenda-se também, além dos parafusos, já trocar as juntas, né? É um dos pontos altos da linha Mercedes AMG é suspensão. Esse carro é um tanque de guerra, porque para aguentar o asfalto que a gente tem aqui, né, com o peso extra da blindagem, eventualmente mais passageiros, que aí o carro judia bastante. O carro... Cara, eu quero uma dessa. Tomando um rabo. Vamos levantar? Vamos lá. Bora, vamos levantar. Bom, Neto, o que eu ia perguntar era um dos mitos, que é exatamente o disco e pinça... pastilha. É uma das coisas que eu acho que, por causa dessa força insana que tem um carro, você precisa de freio também. Ela não né? é leve, né? Não é um carro então, leve. Exatamente. É, um carro blindado de mais de ainda 600 também. quilos, e essa, inclusive, é blindado. Mas o freio desse carro tá bem dimensionado pro carro, inclusive para blindagem eventual, como é esse carro aqui. A gente usou o carro durante muito tempo em prova de track day e tal, e sem upgrade nenhum de disco. Na verdade, a gente chegou a uma época, no momento da reposição dos discos... Só para entender, com que quilometragem era mais ou menos essa reposição de disco? Você lembra? Reposição de disco para uso civilizado vai acontecer lá para os 50, 60 mil quilômetros, não Sério antes disso. mesmo? Sim, senhor. Agora, para o uso mais intenso, soviético, como ele disse... Aí, na faixa de 25, 30 mil, você já vai ter razoável. 25, 30 mil para um carro desse, eu acho hiper razoável. Super tranquilo. Tá bem condizente com a proposta. Obviamente que antes disso você tem que trocar pastilha, né? Para cada substituição de disco, você já teve 2 ou 3 substituições de pastilha, pelo menos, entendeu? Depende Pastilha da maneira caro? como você utiliza o carro. Pastilha o que acontece? É aquilo que eu estava falando no começo. O kit de freio do carro é Brembo, então é um carro que tem motor, é um carro que hoje em dia você achar uma dela com original, dificilmente você vai achar, quase todas elas já foram reprogramadas e tal, porque o carro tem muita potência escondida aí, né? Então o que acontece? Eu não colocaria uma pastilha de segunda linha no carro. Entendi. Né? A pastilha Brembo, obviamente, é um produto diferenciado, ele vai ter um valor um pouco maior. Para um cara que tem um carro como esse, blindado, que usa praticamente só na cidade, que eventualmente faz viagens de fim de semana, São Paulo, Campos do Jordão, São Paulo, Litoral, a pastilha vai durar cerca de 15 mil quilômetros. Tranquilo. É que eu achava que dianteira e traseira? Não, a traseira sempre dura mais que a dianteira. Né? A dianteira vai acabar entre 10 e 15, né? Para um cara que faz um uso misto do carro e que gosta de dar umas aceleradas, entendeu? Não, tá bom. Vai durar entre 10 e 15. É que eu achei mais por causa como o carro é insano, a gente fala dessa força e tal, que talvez pastilha não durasse muito. Bom, antes mesmo de vir para essa gravação aqui com a C63, até porque é um carro que eu tenho muito interesse pessoal, eu resolvi entrar na internet e ver lá na gringa quanto que custaria para repor os discos de freio dianteiros e traseiros mais pastilhas. Bom, cheguei numa conta de que mais ou menos você vai gastar uns $380 de disco dianteiro para um carro sem o kit de performance, mais o mesmo valor para os discos traseiros. E aí, entre pastilha, mais ou menos, você vai gastar uns $250, $300 de jogo dianteiro, mais $250, $300 para o jogo traseiro, depende do que você escolher, porque tem Brembo, Pagide e Techstar para ela. Ele é um freio de boa qualidade, né? Utiliza componentes de primeira linha, então isso tem um valor diferenciado. O cara não pode comparar o preço do freio da C63 com o preço da C200 ou da C250, entendeu? É diferente. Sim, aqui é a pinça de 6 pistões, é um disco preparado para performance, é outra pegada. O cara tem que entender o seguinte, se ele comprou por 120, ele tem que ter que ele está comprando um carro de 150, 160.
Se ele comprou um de 150, 160, ele tem que entender que ele está comprando um carro de 200. Porque a diferença é o que ele tem que ter na manga para eventual manutenção do carro, entendeu? Que queira ou não, a gente adiantou. Pelo menos a parte de motorização, tirando a questão do cabeçote, é razoavelmente sem BO. Agora, bom, uma outra coisa que acontece bastante com a C63 é que muita gente se queixa de ter que trocar pneu traseiro o tempo inteiro. Ah, mas isso não tem. aí não jeito. tem como, Isso aí é excesso de torque, o carro não tem diferencial blocante nem no Performance Pack, não vem com Não blocante. veio aqui pro Brasil. O único carro que tem blocante é a Black Series, né? Que é uma série exclusiva e limitada. Esse carro especificamente tem um negócio que é bem interessante a gente mostrar, que ficou recentemente conhecido pela mídia, infelizmente, por uma questão fatal, que é a roda soldada, né? Então, eu acho bacana a gente mostrar isso aqui, porque essa roda dianteira aqui, ela tem uma solda. Eu não sei se você quer que eu mude a posição da Não, aqui câmera. dá pra ver, dá pra A gente ver. fez até um círculo aí. Essa roda aqui, ela foi recuperada. Em algum momento da vida do carro, deve ter pego algum buraco, alguma coisa mais grave. A roda, ela amassou e no processo ou ela trincou, né? Esse carro não é curioso, ele tem a roda soldada e ele também tem rodas trincadas. Nós vamos mostrar na sequência a roda com a trinca para o pessoal entender. Não tem como recuperar isso. O pessoal vai e solda, né? E depois faz um tratamento aqui para que não fique tão aparente a solda, né? Isso é um perigo, né, Neto? Não, teoricamente não é recomendável andar, perigosíssimo, porque o carro é um carro com um viés esportivo, Sim. né? Então, e é um carro que não é nada, são no mínimo 457 cavalos, para quem nunca preparou o carro, com 60 quilos de torque em média, né? Nossa Então, você chega acima de 120 muito facilmente, né? E aí é que mora o perigo, porque numa velocidade um pouco mais alta, se uma roda dessa se quebra, você fica sem controle e isso pode ocasionar algum acidente bem grave, né? Mas apesar de você ter mostrado a roda, o que eu estou observando é que o sistema de bushing dela as buchas, Não, as é isso que eu estava falando sobre a suspensão do carro. A suspensão das AMG, ela é muito boa. Você vê que o carro blindado, o carro com 60 mil quilômetros, as rodas não aguentaram o tranco. O pneu já não é mais original, mas a suspensão está inteira. Os amortecedores estão sequinhos, os batentes estão em ordem, as buchas estão todas com desgaste correto, entendeu? Para 60 mil quilômetros é um carro que você nota que o proprietário teve um certo zelo também, soube usar o carro, entendeu? Mas a durabilidade do conjunto... Perfeito. Mas aqui a gente pega carro aqui, esse carro tá bom, o carro tá muito bem cuidado até. E a gente pega carro aqui muito pior do que esse. E a suspensão é a coisa que menos me preocuparia para quem está pensando em comprar o carro, né? É o que menos me preocuparia. Buchas, barra estabilizadora, mancal, bieleta, tudo isso aí é muito difícil de você ter que fazer manutenção. Mesmo com carros com mais de 50, 60 mil quilômetros. Já veio o carro aqui com 95 mil quilômetros, o cara estava comprando o carro, já tinha 4 donos o carro e a gente levantou o carro, olhou o carro por baixo, amortecedor original, sem indício de desgaste prematuro, alguma coisa nesse sentido. Dá para fazer algum comparativo, por exemplo, com uma BMW M, com outras marcas? Não, esquece. A M3 da mesma geração, né, o maior concorrente da C63, é muito mais sensível nesse aspecto do que a C63. Também, né? Então... Eu não sei se é porque... tô tentando explicar, mas não vai dar. Eu não sei se é por isso, mas eu acho que não. Entendi. Então... Agora você vê, escapamentos, catalisadores, aqui tem até algumas marcas, né? O carro é baixo, pegou embaixo e tal, mas não tem escapamento furado. Não tem, apesar do combustível, né, com álcool que a gente tem, judia bastante de catalisadores, corrói, né, corrói, água e o álcool corroem tudo, né? Não tem nada que desabone o carro, apesar do carro ter a idade e a quilometragem que tem, né? Vamos lá para trás. Aqui fica mais fácil de mostrar a trinca mais... Nossa, não é uma trinca, um Grand Canyon. Esse aí tá meio perigoso já. Esse aqui tá complicado. Você viu que tá faltando bastante material aqui e ele já correu lá para dentro. É uma coisa que você vê com certa frequência ou é algo que você está vendo? É uma coisa que eu vejo com bastante frequência aqui. Quando a gente...
Mas peraí, frequência nesse carro ou em carros em gerais de nos performance? carros em geral, não nesse carro, nos carros em geral. A trinca nas rodas é um negócio que é comum de encontrar. Esse carro TV tem o bolajão diferencial, tá novo. Isso é um negócio que eu nunca tive problema em C63 AMG. Ali na frente também, na junção frontal, se a gente mostrar a borracha lá, você vai ver que tá 100% em ordem. Bom, e já que a gente está aqui de baixo, tem duas coisas muito importantes. O carro é que baixo, então a gente tem que ficar um pouquinho mais baixo. Mas olha só, o estado do... Tá tudo, os parafusos, E tudo... não tem uma baba, não tem nada. Nada, tudo sequinho, tudo bonito. Tá meio romântico aqui. Corne, para. Ali pra cima. Para que tá feio. Ai, que mão gelada, William. Mas você vê, ó, a parte de baixo aqui, ó. Tudo, e se Corne, você olhar para que tá a feio. lateral aqui, não tem indício de vazamento de nada, tal. Esses carros são muito... E já que a gente está aqui de baixo, vamos fazer duas perguntas para você. O que você quer Que as saber? pessoas negligenciam, até onde eu saiba. Troca de óleo do câmbio Diferencial? e do diferencial, né? Esse carro precisa, o manual manda, e a gente costuma obedecer aqui. Óleo de diferencial a cada 30 mil quilômetros. Eu gosto de trocar. Não é tão difícil, não é tão traumático, Não é tão caro. não é tão caro, vale a pena pelos benefícios que ele vai trazer. Preventivo. Nesse carro, quando você engata a marcha, ele dá uma pancadinha assim, sabe? Sim. Isso é um pouco de indício de sintoma de que pode ter alguma coisa no diferencial, entendeu? Por isso que eu prefiro, eu não me incomoda essa pancadinha. E ao longo do tempo, conforme você vai usando o carro e judiando dele, isso aí vai aumentando. Então eu acho que o investimento na manutenção ali, na troca do fluido do diferencial, é pouco perto de um problema que você pode ter num... Quanto que você pode gastar para trocar um fluido de diferencial de um carro desse? É um fluido específico, ele custa caro, não é o preço de 1 litro de óleo de motor, né? O pessoal vai estranhar, mas a troca completa 3 a 4 são 3 litros, não dá 4 litros aqui. Não é nada. E a transmissão, o câmbio? Porque eu imagino que um carro desse, câmbio automático, 7 marchas, conversorzão de torque, 60 e tantos quilos. Eu sei que Mercedes sabe fazer câmbio truculento para aguentar torque, mas Sim. assim, como é que funciona a troca desse fluido? Existe histórico de câmbio problemático nas primeiras unidades, nas 2008, mas depois disso eu nunca mais soube de problema no câmbio. Só 2008? 2008. Entendi. Mas era problema no corpo de válvula, entendeu? Então, assim, eu não sei se esses caras foram premiados, né? Ou se de fato Ou se houve eles eram alguma... cupins de Ou aço. será muito cupim, alguma coisa assim, né? É isso, o pessoal que costuma brincar de fazer burnout no carro esquece que, porra, você eleva a temperatura do sistema todo, né, a índices extremamente elevados. E o óleo esquentou, cozinhou, perdeu a propriedade de lubrificação. Por isso que a gente sempre fala, porra, troca o óleo do diferencial. Na parte de baixo do carro não tem muito o que falar, porque assim, ó, câmbio, diferencial, escapamento, você vê, suspensão. A gente deu uma pincelada rápida em tudo, não tem muito o que mostrar, porque o carro é bom. E é difícil de eu pegar um carro desses aqui que tem a parte de baixo moída. Interessante, né? A maior parte dos problemas aqui ou estão relacionados ao motor, que é o bico, o parafuso, né? Consumo de óleo ou consumo de líquido de arrefecimento, ou o tranquinho na hora de engatar e desengatar. Isso aí é um negócio que incomoda, mas está relacionado basicamente ao óleo do diferencial, entendeu? Entendi. No mais, o carro Ou seja, confirmou a fama que é um carro extremamente sólido. Esse cliente meu que comprou essa ele tem uma blindada, 95 mil quilômetros. A gente preparou o carro com 95 mil quilômetros. O carro dele ficou com 530 cavalos aferido aqui no dinamômetro. Ele veio numa sexta-feira, no sábado ele foi para um track day em Interlagos, a gente se encontrou lá em Interlagos, ele andou, deu 20 voltas na pista, foi embora para casa com o carro, foi andando, né? Dirigiu o dia inteiro, foi para casa andando, no dia seguinte saiu com a família, tal. O carro tá zero, não tem, é um carro que é muito, muito tranquilo de... Pô, 530, cara, porque eu sei que, como eu falei no início, CE, SL, SCL, muita gente usou esse motor e eles limitavam por conta disso, né? As maiores elas têm mais potência, Era S, né? já vinha com 515 cavalos, né? Exatamente. Aqui, Dependia do valor, tipo a E tinha a E que vinha com 525, Exato. CLS também com 525. mas com performance pack.
Aqui, o que muda desse carro para os outros? Né, Eletrônica e coletor. É isso que eu ia perguntar. Coletor de escape. Coletor também. É o grande trunfo desse carro aqui. Se você quiser investir em performance no carro e investir num sistema de escape bacana com coletores de escape de primeira linha, o resultado é acima da média. Fica muito legal. Bom. Isso eu consigo falar com propriedade, porque a gente testou na prática. O carro fica muito, muito, muito forte. Olha, até pessoalmente eu fiquei muito feliz, porque é um carro que eu gostaria muito de ter a experiência de ser dono de uma dessas. Quarta vez. Tá bom, então esquece. Vamos lá. Mas vamos baixar o carro então, vamos só ver a parte interna dele. Então, Neto, entra lá daquele lado, o Will quer entrar atrás. E existe um cheiro característico aqui dentro. E isso não quer dizer que há um problema, ou que há uma caatinga, ou que o antigo Esse é um cheiro de couro velho. Exato, é um cheiro característico de Mercedes, mas já foi reportado que, eventualmente, o filtro de ar da cabine pode favorecer que esse cheiro fique mais forte. Então, eventualmente, uma coisa que pode parecer, nada que uma higienização não resolva. Termos de acabamento interno. Bom, eu particularmente gosto muito do acabamento Mercedes. Eu acho realmente que, olhando aqui, não é uma coisa que tem uma cara muito moderna, mesmo a do facelift. Ela é uma versão mais bem acabada disso aqui. Assim, as únicas coisas para você prestar atenção de barulho interno nesse carro, esse aqui é blindado, obviamente, mas se você está vendo uma C63, tem dois barulhos conhecidos, que é um que vem do banco do passageiro, que muitas pessoas dizem que pode ser resolvido mexendo num desses controles automáticos de banco. Você bota um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, sana o barulho. Ou não tendo ninguém sentado. E outro barulho, eventualmente, que vem um pouco aqui de dentro de acabamento, é de algo no meio do painel, que ninguém sabe direito onde vem, mas também é meio... Você tem tela. E a tela? Fica atrás dessa tela aí. A aqui. tela ela é meio problemática nesse sentido. Ela vibra um pouco, ela balança um pouco. Tem mais alguma coisa, Neto, além do cheirinho da tela? Não, porque a primeira Esse vez você cheiro pode achar não que é de fumante. ele comentou que a troca do filtro da cabine eventualmente resolve. Não resolve. Esse cheiro é característico do carro por conta do tipo de couro e da construção do carpete do carro, do tipo do couro e do carpete. Então é um cheiro que você vai ter que conviver se você eventualmente quiser ter uma C63. Mas entendeu? eu acho que o cheiro é um pouco do sinônimo da alma do carro, sabia? Corne tá BMW tem um encantado cheiro com o carro. próprio, Porsche tem um cheiro próprio, Ferrari tem um cheiro próprio. Exato. Por que a AMG não ia ter? É isso aí. Entendeu? E o barulho, né? O barulho vai que é a comprar. grande... Não, Merda. pelo amor de Deus, Sertório, vai lá fora filmar o barulho do carro, vai. Vou, tô indo, peraí. Não. Tuxa e Afunda. tira, Tem dá que uma afundar afundada. ela. Aê, garoto. Isso é escape original. É verdade. Imagina cano reto. Detalhe, o downsizing vai nos privar disso. Nunca mais veremos um V8 aspirado desse num sedã desse tamanho. Pois é. Não Mas- que seja ruim a C63S nova, né, Neto? Não, muito pelo contrário. Isso daí é história para um próximo capítulo, né? Exatamente. Bom, gente, então a gente encerra por aqui. Tá tenso, tá intenso, tá cheio de informação sobre a C63MG. Tá com dúvida? Liga aqui na Pitstop. Tá pensando em comprar um carro desse? Tenha em mente que é um carro que é clássico, que tem um custo de manutenção elevado, mas que vale cada momento pela emoção disso aqui, ó. E aí, C63 ou M3? Propostas diferentes. Vamos encerrar por aqui. Tá bom.